Saudações, alunos e seguidores do CPTEC, tudo bom? Aqui é o professor Luiz Antônio e na aula de hoje nós vamos abordar o conceito de MDC. Você que é aluno do sexto ano, do sétimo, do oitavo, do nono ou aluno de ensino médio, não é? Você tem dúvida nesse assunto? Então, fica com a gente que você vai aprender a calcular o MDC, o máximo divisor comum entre dois ou mais números, e vai saber aplicar também em questões de prova. Mas o que é MDC? Bom, a sigla significa isso aqui, máximo divisor comum, tá bom? E para calcular o MDC, uma das maneiras é você retirar os fatores comuns com os menores expoentes entre os dois ou mais números naturais que você tem. Alguns exemplos aqui para você entender. Ó. Primeiro exemplo, quero calcular o MDC entre 6, 4 e 8, tá bom? Máximo divisor comum, o maior número que divide 6, 4 e 8 ao mesmo tempo. Bom, uma maneira é você escrever todos esses números na sua forma fatorada, ou seja, decomposta em fatores primos. Tá legal, pessoal? Aqui, ó, o 6, forma fatorada do 6 é 2 vezes 3, forma fatorada do 4 é 2 ao quadrado, forma fatorada do 8 é 2 elevado ao cubo, tá bom? Agora que nós temos esses números na sua forma fatorada, basta separar os fatores comuns com os menores expoentes, tá bom? Observe que 3 é um fator não comum, então não nos interessa. O 2 é fator comum. O 2 aparece aqui ó, no 6, é fator do 6, é fator do 4 e é fator do 8 também. Com o menor expoente, nós temos 2 elevado a 1. Portanto, o MDC entre 6, 4 e 8 é o número 2. Tá bom, pessoal? Professor, existe alguma outra regra? Tem sim. Também é possível calcular o MDC pelo método da decomposição simultânea, que vamos colocar 6, 4 e 8, tá bom? E vamos decompor em fatores primos, beleza? Simultaneamente. Mas, Luiz, esse não é o método para o cálculo do MMC? Sim, só que tem um detalhezinho, pessoal. Quando o fator primo dividir todo mundo, nós vamos marcar esse fator. Você vai entender agora, ó. 6, 4 e 8. Primeiro número primo, 2. Esse fator primo divide os três números? Sim. Então, nós vamos fazer uma marcação nele aqui, ó, tá vendo? Toda vez que dividir todos eles, nós vamos fazer uma marcação. E vamos continuar. Então, vamos lá. Então, dividindo por 2, nós temos 3, 2 e 4. Ainda por 2, mas observe que agora esse fator 2 aqui não vai dividir todos eles. Vai dividir apenas o 2 e o 4, porque 3 não é divisível por 2. Então, vamos repetir o 3, 3, 1 e 2. Ainda por 2, esse 2 não divide todo mundo, você não vai marcar ele, tá bom? E agora por 3. Esse 3 não divide todo mundo, vai dividir só um dos números, tá bom? Então você não vai marcar ele. Bom, se você quisesse calcular o MMC, era só você multiplicar todos os fatores primos aqui. Como nós queremos o MDC, pessoal, basta você pegar o que está marcado, tá bom? Aqui, ó, o que está marcado é o 2. Então acabou. O MDC entre 6, 4 e 8 é 2, ou seja, é o maior número que divide 6, 4 e 8 ao mesmo tempo, tá bom, pessoal? Outro exemplo aqui para você, mais dois exemplos, né? Vamos lá, eu quero calcular o MDC entre 4, 16 e 24. O 4, sua forma fatorada, 2 ao quadrado. O 16, forma fatorada do 16, 2 elevado à quarta, tá bom, pessoal? Nós temos aula aqui já no nosso canal de decomposição em fatores primos, só você assistir lá. O 24, escrito na sua forma fatorada, 2 ao cubo vezes 3. Como nós temos que retirar os fatores comuns com o menor expoente, tá bom? Então, fator comum com o menor expoente, 2 elevado ao quadrado, que resulta em 4, tá bom, pessoal? Bem tranquilo esse método, né? Ah, Luiz, eu quero fazer pelo método da decomposição simultânea. Pode fazer também, vamos lá. Tá aqui, ó. Por 2, esse 2 vai dividir todo mundo, vai dividir os três números, então eu vou marcar ele, tá bom, pessoal? Fazer uma marcaçãozinha nele aqui, ó. E aí nós vamos obter 2, 8 e 12, tá bom? Ainda por 2, esse 2 vai dividir todo mundo? Vai. Então, vou fazer uma marcaçãozinha nele aqui, beleza. E continuamos, vamos lá. 1, 4 e 6. Ainda por 2, só que agora esse 2 não divide todo mundo, você não marca, tá legal?
Ainda por 2, esse 2 não divide todo mundo, você também não marca. Finalmente, por 3, como esse 3 não divide todo mundo, você não vai marcar ele. Para o MDC, o que nós devemos retirar? Apenas os fatores que estão marcados. Está aqui, ó, tá vendo? 2 vezes 2 dá quem? Dá 4, exatamente o mesmo resultado que tínhamos encontrado anteriormente, pessoal. Bem tranquilo, tá vendo? Bem tranquilo. Mais um exemplo para você ficar forte nisso aí, galera. Ó, quero calcular o MDC entre os números 12, 18 e 42, tá legal? Bom, então, uma maneira, escrever todos os números na sua forma fatorada, tá legal? Forma fatorada do 18, 2 vezes 3 ao quadrado. Forma fatorada do 12, 2 ao quadrado vezes 3. Forma fatorada do 42, 2 vezes 3 vezes 7, tá bom, pessoal? O que nós vamos fazer? Retirar os fatores comuns com os menores expoentes, tá bom? Bom, 2 é fator comum, aparece no 18, no 12 e no 42. Com o menor expoente, vai pegar o 2, 2 elevado a 1, beleza? Bom, 3 é fator comum também. Aqui, aparece no 18, aparece no 12 e aparece no 42. 3 com o menor expoente, 3 elevado a 1. Observe que o 7 é um fator não comum, ele só é fator do 42, não é fator do 12 nem do 18. Então, não nos interessa, tá bom, pessoal? Então, tá aí, já peguei os fatores comuns com os menores expoentes, acabou. 2 vezes 3, 6, acabou. O MDC entre 18, 12 e 42 é o 6. Método da decomposição simultânea. Vamos lá? Vamos fazer? Aqui, ó, 12, 18, 12 e 42, beleza? Bom, por 2, 9, 6 e 21. Dividiu todo mundo? Sim, então vou marcar, beleza. Agora a gente vai continuar a divisão por 2, só que esse 2 não divide todo mundo, não vou marcar. Então vou ficar com 9, 3 e 21. Não dá mais por 2, agora é por 3, tá bom, pessoal? Esse 3 vai dividir todo mundo, observou? Então agora eu marco ele, ó. Beleza? Vamos continuar. Então, ó, 3, 1 e 7. Ainda por 3, só que esse 3 não divide todo mundo, não marco. 1, 1 e 7. E finalmente por 7, esse 7 vai dividir só esse 7 que você está vendo aqui, ó. 1, 1 e 1. Acabou. Para o cálculo do MDC, o que a gente faz? A gente pega só os fatores que estão marcados, que estão destacados aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Mesmo resultado que nós tínhamos encontrado. Bem tranquilo, pessoal. E como pode aparecer na sua prova? Na prova da escola técnica que você vai fazer, na prova da escola militar, na prova lá que você vai fazer na sua escola, no livro, pode aparecer da seguinte maneira, pessoal, presta bastante atenção aqui, ó. Desejo cortar 3 pedaços de corda com 12 metros, 15 metros e 18 metros de comprimento, em pedaços menores, de modo que tenham o mesmo tamanho e que este tamanho seja o maior possível. Qual será o tamanho de cada pedaço? Então, existem 3 pedaços de corda com 12 metros, 15 metros e 18 metros, tá bom? Nós temos que cortar esses pedaços de corda em pedaços menores, mas de modo que cada pedaço, todos os pedaços tenham o mesmo tamanho e que esse tamanho seja o maior possível. Então, pessoal, estamos falando de divisão de grandezas em partes iguais e maior possível. Toda vez que você identificar isso no problema, cara, trata-se de um problema de MDC. Então, basta calcular o MDC entre as grandezas, ou seja, entre os valores, ó, 12, 15 e 18 metros. Bom, calculando o MDC entre esses valores, nós vamos encontrar 3, tá bom? Eu não vou fazer aqui o cálculo porque você já sabe fazer, deixo até a título de exercício para você. Isso quer dizer que cada pedaço de corda terá, pessoal, 3 metros de comprimento, tá bom? E é possível também calcular a quantidade de pedaços, beleza? Basta somarmos todos os 3 pedaços, ou seja, 12 mais 15 mais 18, e dividir por 3, dividir pelo tamanho, galera, de cada pedaço, que é 3 metros, ou seja, nós teremos 15 pedaços de corda e cada pedaço tem o comprimento de
3 metros. Muito importante esse conteúdo, muito importante esse conhecimento. Essa dinâmica de resolver problemas é uma dinâmica muito cobrada em questões de concurso público, ok, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que tenha sido de grande valor para você, que esteja ajudando no reforço do seu conhecimento e na sua preparação. Ficou com dúvida? Assiste o vídeo de novo, ou então deixa nos comentários aí que eu tiro a sua dúvida, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.